Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos, abundantemente em nome do Senhor Jesus. Mas essa bênção depende da crença, da fé nas palavras dele. Não se esqueça, não adianta eu abençoar você se você não recebe, se você não aceita, não se submete à palavra de Deus. E aí, então a bênção fica parada no meio do caminho, digamos assim. Bem, eu espero que vocês tenham aprendido muito com o capítulo de ontem de Gênesis, que foi belíssimo. A interpretação de cada artista foi perfeita, magnífica. E tudo mostrando com realeza o projeto de Deus para a humanidade. E a resposta da humanidade àquilo que Deus criou foi a desobediência. E a desobediência veio trazer o pecado, gerar o pecado que gera a morte. Mas antes de gerar a morte, gera confusão, conflitos, gera tudo que não presta. E isso aconteceu apenas numa família. Uma única família que tinha na Terra, já aconteceu aquela balbúrdia toda. Imagine em toda a Terra. Todas as nações, todas as pessoas, naturalmente, que ainda não se submeteram à palavra de Deus, não se adaptaram à disciplina do reino de Deus, todas essas pessoas estão sofrendo, mas por conta delas. O problema é delas, porque a escolha é nossa. A escolha é cada um que faz. Então, a minha vida é fruto da escolha que eu fiz. Eu fiz porque, obviamente, Deus me mostrou o certo e o errado. Eu escolhi o certo. E até hoje estamos aqui, graças a Deus. E é isso que nós temos tentado passar para as pessoas. Transferir, especialmente você que está sofrendo. Você talvez diga assim, bicho, eu não sei se tem mais jeito para mim, porque eu já fiz tantas escolhas erradas. Eu já fiz tanta coisa errada na minha vida, que só em pensar eu já sinto vontade de cair, de desaparecer. Bem, tem jeito para você também. Não, Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo amoroso, Deus continua sendo paciente, justo, mas Ele, quando nós nos voltamos para Ele se volta para nós. Foi isso que Jesus se mostrou, ou mostrou a grandeza de Deus aqui na terra. As pessoas que vinham até ele imediatamente as atendia. Pode ver na Bíblia, pode reparar. Todos os que foram a Jesus, ele aceitava, do jeito que elas vinham, do jeito, prostituta, adúltera, o ladrão, os leprosos, todos, todo tipo de gente. Ele recebeu. Por quê? Porque as pessoas se inclinaram para ele. É difícil isso? Não é difícil. Não é difícil. O difícil é a pessoa reconhecer que ela precisa de Deus, que ela precisa de salvação, que ela precisa do perdão, que ela precisa da mão estendida de Deus para ela. Porque ele estende a mão, mas a pessoa não pega nessa mão, o que ele pode fazer?
Qual é o caminho, bispo, para mim voltar para Deus? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Você verificou que Caim foi cruel, perverso. Ele só olhava com o lado ruim das coisas. Ele não tinha bons olhos para nada. Justamente o oposto do seu irmão. Como é que você tem sido? Assim também? Você tem sido aquela pessoa crítica, está sempre censurando, está sempre vendo o lado mal das coisas. Então, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer em relação a Deus? Você tem que se arrepender. É isso mesmo, se arrepender. E arrependimento não é um sentimento de remorso. Na carta que nós lemos ontem, sobre a carta apocalíptica, aquela carta que Jesus endereça à igreja de Laodiceia, ele disse assim: porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Você sabe que o morno é a segunda etapa do frio. Primeiro veio o quente, depois o quente fica morno, depois o morno fica frio. Jesus diz que está a ponto de vomitar o morno antes que seja frio. E ele diz, antes fosses frio, é mais fácil ajudar uma pessoa fria do que um morno, porque o morno está no meio dos frios, ele se acha quente. Mas quando está no meio dos quentes, ele se acha conhecedor da palavra, etc, etc. Bem, o que importa é arrependimento. Essa foi a primeira palavra de Jesus para as pessoas. Arrependei-vos. João Batista diz, arrependei-vos. O que é o arrependimento, então, bispo, se não é um remorso? Arrependimento é algo assim, você não tem que sentir. Você não tem que sentir arrependimento. Não. Você tem que ver, reconhecer que você está errada, está errado. Você tem que reconhecer o seu orgulho, sua prepotência. Você tem que reconhecer que você é uma pessoa que acha isso, acha aquilo e pensa que só porque acha que tem que ser aquilo, ou que é aquilo. Então, meus caros, arrependimento, a primeira coisa que você vê numa pessoa arrependida é que ela reconhece os seus erros. Ela reconhece os seus erros. Ela não justifica, não. Ah, eu errei por causa disso, eu errei por causa daquilo. Não. Ela reconhece, eu errei. Eu tenho errado. Eu tenho falhado. A culpa não é de fulano, beltrano ou cicrano. Eu sou a culpada. Você verifica que quando Eva comeu a fruta e deu para Adão, os dois caíram em tentação e Deus perguntou por que eles fizeram isso. Então, Adão disse, foi a mulher que o Senhor me deu. Como se, no fundo, indiretamente culpasse a Deus. A mulher que o Senhor me deu. E quando Deus falou com Eva, mas foi a serpente que me enganou. Quer dizer, um joga a culpa para cima do outro. Como é que uma pessoa que acha que o outro é culpado das suas faltas vai se arrepender? Não tem como se arrepender. Primeiro ela tem que reconhecer o seu pecado, o seu erro. Não vamos aqui entrar em questão sobre quem errou ali. Muitos vão dizer que é Eva que errou, que não devia ter feito aquilo,
Outros vão dizer, mas Adão também errou. De fato, Eva foi enganada. Ela era pura, ela era como uma criança, inocente. E ela ouviu a voz da serpente e ela, por conta da sua infantilidade, atendeu essa voz. Então, ela foi enganada. Mas Adão não foi enganado. Adão não foi enganado. Adão sabia. Adão ouviu a voz de Deus. Olha, não coma daquela fruta, porque o dia que você comer, você vai morrer. Então, Adão havia ouvido a voz de Deus. Se a gente fosse julgar qual seria o mais pecaminoso ali, eu diria que seria o Adão. Porque ele tinha ouvido a voz de Deus. Ele tinha ouvido. E a Eva tinha ouvido a voz dele. Tinha conhecimento que não deveria, porque ele passou o recado para ela. Mas ela não atentou. Mas ele não, ele ouviu a voz de Deus com clareza. E essa é a situação. Muitas pessoas mornas, elas ficaram mornas porque acharam isso, acharam aquilo e começaram a tentar conciliar, combinar a sua fé com o mundo. Igual o Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Então não dá, não há como. Não há como a pessoa, enquanto estiver arrogante, enquanto conservar o seu orgulho, o seu achismo, ela vir se arrepender. Antes dela se arrepender, ela tem que reconhecer que ela é pecadora. Ela pecou. Ela pecou. Eu sei que o diabo contribui para isso, mas o diabo continua diabo e ele sempre vai fazer esse trabalho. O trabalho dele é um trabalho sujo. Mas quem tem a cabeça no lugar, quem tem juízo, obedece a palavra de Deus. Então, se você quer voltar ao jardim do Éden, minha amiga, meu amigo, se você quer retornar, começar uma vida nova, primeiro você tem que se arrepender. Porque é o que Jesus diz assim para ele, através da carta à Laodiceia: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Deus fala para os mornos: arrepende-te. Então, o arrependimento, primeiro é esse, é reconhecer o seu pecado, reconhecer o seu orgulho, reconhecer a sua prepotência, reconhecer que você acha os outros inferiores a você, reconhecer que você está acima dos outros, reconhecer que você é um zero à esquerda, você não é um nada. Independentemente dos seus cursos superiores, não importa. Não importa se você é uma pessoa graduada ou não, se você é uma pessoa de sucesso ou não. Não importa se você é uma pessoa reconhecida pelos outros, mas diante de Deus você é barro, tanto quanto eu. Nós somos todos barro. E bota barro nisso. E só pela misericórdia de Deus nós somos salvos. Pela compaixão dele, que nos dá fé, que nos dá o entendimento, que nos dá conhecimento, que nos dá o arrependimento. Arrependimento. É Deus quem nos dá o arrependimento. Então, quando você vê uma pessoa assim, arrogante, orgulhosa, prepotente, que só Deus, só o Espírito Santo para tocar naquele coração e fazê-lo se arrepender, reconhecer que ele não é nada. E Deus permite, então, que venha essa desgraceira aí, pandemia, coronavírus, justamente para que as pessoas venham
ter tempo de se arrepender. Porque se elas não se arrependerem, elas padecerão, e o pior, no inferno. Então, arrepende-te. Arrepende-te. Essa é a palavra. Arrepender. Arrependimento. Se você quer voltar, ou melhor, nascer de novo, receber o Espírito Santo, você tem que se arrepender. Você tem que reconhecer que você está errado, está num caminho errado, você está numa direção errada. Não adianta ter conhecimento da palavra de Deus, não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta ser dizimista, ofertante, fiel na igreja, fiel ao pastor. Se não houver arrependimento, minha amiga, meu amigo, não há salvação. Então, vamos retornar, vamos pensar direitinho. Para que haja arrependimento, a pessoa tem que reconhecer o seu pecado. E se você está assistindo agora esse live, e você está vendo, realmente, eu errei nisso, eu errei naquilo. Se você realmente reconhece, você se olha no espelho da verdade, vê que você é a pessoa que errou, que você está vivendo no erro, isso é um sinal de Deus para você. Ele está mostrando para você. Ele está falando para você, olha, deixa disso, pare com isso, imediatamente, e volte-se para mim. Porque o arrependimento é uma coisa de Deus, é Ele que nos dá. Ele diz, arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. Mas esse arrependimento vem dele, isso é uma graça de Deus. Isso é graça de Deus. Ele nos dá o conhecimento de que nós estamos errados. Cabe a cada um de nós, então, obedecer ou não. Então, arrependimento não é sentimento, não é remorso. Arrependimento é você ver que você errou. Eu estou errado. Eu tenho vivido de forma errada. Aí sim. Você reconhece isso? Aí você, uma vez que você reconhece, você olha para o alto, você pede, oh meu Deus, tem misericórdia de mim, porque eu reconheço que eu errei. Aí sim. Aí Deus, na sua infinita misericórdia, compaixão, se volta para você e perdoa. E aí sim você fica livre de todo aquele seu pecado. Fica livre. Essa é a terceira fase. Fica livre. Aí vem a quarta fase do arrependimento. Agora eu vou odiar esse tipo de coisa que eu fazia. Então você torna-se odiosa àquilo que você fazia que era errado, ao pecado. Você odeia o pecado. Você vira as costas e vai embora e larga tudo para trás e segue na fé de que Deus é contigo. Então, amiga e amigo, pense bem. Coloque-se em prática. Avalie a sua vida. Eu estou falando para você no sentido de ensinamento, de orientação. Eu não estou julgando ninguém, até porque eu tenho que cuidar e vigiar a minha própria vida. Mas como ministro de Deus, como servo de Deus, nós estamos dando recado. O recado para aquele que tem juízo, né? Que quer a verdade. Essa é a verdade que liberta, que leva as pessoas ao arrependimento. Ela primeiro reconhece que ela é pecadora, ela reconhece que ela é errada,
que não tem que fazer como Adão e nem como Eva. Ah, não, foi a Eva. Ah, não, foi a serpente. Não, a culpa dos seus erros é sua. Bispo, eu não tive culpa quando eu fui abusada quando criança. Eu não tive nenhuma culpa. Eu não tive culpa de ter sido abusado e me tornado um homossexual ou uma lésbica. Por que Deus não me livrou disso? Olha, minha amiga, meu amigo, eu vejo da seguinte forma: Deus permitiu aquela atrocidade para com você, para que você viesse ter a oportunidade de um dia dizer: oh, meu Deus, se o Senhor existe, me tira dessa vida. Se o Senhor existe, muda a minha vida. Quer dizer, esse fundo de poço que você chegou se deve ao fato daquilo que aconteceu, da agressão que você sofreu quando era criança. Deus permitiu para que você hoje estivesse humilhada diante dele, dizendo: meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu fui abusado, eu era criança, eu era inocente, mas o Senhor permitiu por algum motivo que agora eu estou reconhecendo para que eu te conhecesse. Porque muitas pessoas que foram abusadas morreram nos seus pecados, morreram na sua vida, digamos, desregrada, porque partiram para uma vida desregrada e foram embora, não quiseram dar ouvidos à voz de Deus. Mas só pelo fato de você estar aí assistindo esse live e ouvindo e tendo essa paciência de me ouvir, falando do que significa arrependimento, isso é a mão de Deus na sua vida, minha amiga. Essa é a voz de Deus na sua vida, meu caro amigo. Então tem sim, você pode voltar a ser uma nova criatura. Nós estamos cheios de testemunhos aí, de pessoas que tiveram as suas vidas resgatadas, restauradas. Cheia de testemunhos oculares. Você pode falar com essas pessoas. Até homossexuais que deixaram a vida de homossexualidade e retornaram à vida masculina ou à vida feminina e se casaram. Hoje tem família, são pessoas de bem, são pessoas reintegradas à sociedade da fé, não à sociedade desse mundo. São pessoas que têm um reino de Deus, vivem no reino de Deus e são respeitadas e consideradas. Nós temos até pastores que foram assim e hoje são servos de Deus, casados, muito bem casados, felizes. Porque Deus é grande, não há nada impossível para Ele. E Ele, quando a pessoa se arrepende, Ele faz novas todas as coisas, inclusive a sua vida. Inclusive você. Nós estamos cheios de testemunhos que falam sobre isso. Então não há impossível para Deus. Mas, pelo fato dele permitir que você estivesse a ouvir essa live, então isso significa que ele está falando com você. Alegra, minha filha, minha amiga, meu amigo. Alegre-se, porque Deus é contigo. Deus escolheu você. Não é com todos que ele fala. Ele não vai em busca de quem não dá ouvidos à voz dele. Ele só fala com aquele que tem ouvidos para ouvir. Entende? Então, eu espero que você, nesse momento, refletindo sobre a sua vida, procure um lugar depois. Quem sabe agora mesmo, né? Eu posso até fazer a oração junto com você nesse momento. Procure um lugar aí sossegado, não tem ninguém, longe de tudo e de todos. Dobre os seus joelhos, curve-se diante de Deus. Isso já é um sinal de humildade. E deixe-me orar por você. Você pode também orar aí, falar com Ele, tá bom?
Vamos falar com Deus agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo, meu Deus, eu te louvo e agradeço pelo privilégio que o Senhor me tem dado de divulgar as tuas maravilhas. Mas eu tenho visto ainda coisas mais extraordinárias. É ver com os meus próprios olhos que o Senhor ouve a nossa oração. E eu uno a minha fé com a dessa criatura que está me ouvindo, assistindo nesse momento. Eu uno a minha fé com ela. Nós concordamos que essa desgraceira, essa miséria de pecado que ela vinha vivendo, seja agora lavada no sangue do Senhor Jesus Cristo. E ela seja liberta, purificada. Ela seja uma nova criatura. Ó, meu Senhor, se ela estiver de joelho, quando ela se levantar, é para levantar-se para viver uma vida nova a partir de agora. Eu te peço por tantos quantos estão orando conosco. Meu Pai, que a tua paz venha servir como um norte na vida de cada uma dessas pessoas. A tua paz venha conduzir a mente, o entendimento, a razão, o coração de toda essa gente, para que o Senhor seja glorificado na vida de cada uma delas, que cada uma delas venha servir como fonte, assim como o Senhor fez comigo e tem feito com tantas outras pessoas, faça com ela também, meu Pai. E o teu nome seja glorificado, exaltado e magnificado através da vida dela. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço e agradeço. Amém. E graças a Deus. Tenha paz, minha amiga. Receba a paz dos céus. Deus é contigo. Você está com vontade de rir aí, né? Pode rir à vontade. Você nem entende o que está acontecendo aí com você, mas eu tenho certeza que é o Espírito Santo que está fazendo a obra em você. Vamos partir daqui para frente. Daqui para trás, esqueça. Esqueça o que passou e parta para frente, para o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Até amanhã. Graças a Deus.